Pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que tem uma empresa, um negócio e quer divulgar na TV Cidade, Farroupilha, pode entrar em contato com o número que aparece aí na tela. Hoje nós vamos falar sobre problemas vasculares e amputação. Então, muitos problemas vasculares acontecem com muitas pessoas, sejam elas de qualquer faixa etária, devido a diabetes, a problemas mesmo vasculares, e isso é bem importante a gente ficar bem atento para que não venha a ser submetido a uma amputação. Então, assim, muitos pacientes diabéticos às vezes apresentam uma lesão pequena e essa lesão, em pouco tempo, ela pode se, né, evoluir para um problema maior que pode levar a uma amputação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, uma mudança na coloração do membro, algum problema ali vascular, que seja uma dor naquele membro, de repente vê que está muito avermelhada a região, ou até uma coloração mais escura, que representa uma falta de vascularização. Então, isso tudo é importante a pessoa estar atenta para que seja submetido logo a uma visita ao médico, para que faça uma avaliação e a gente evite ao máximo que o paciente seja submetido à amputação, que realmente é um processo bem difícil, doloroso, e também na parte emocional do paciente, então é um fator que vai agravar bastante esse paciente. Muitas vezes, acidentes também, que ocorrem com frequência no dia a dia, e isso também podem levar à amputação. Então, por isso que tem muitos jovens que são submetidos à amputação devido a acidentes. Então, a gente tem que ficar atento a isso. O processo da protetização ocorre principalmente, assim, pacientes que têm problemas vasculares. Então, eles vão fazer fisioterapia, né? E aí a gente até ajuda a observar também se o paciente tem problema vascular e apresenta alguma lesão, alguma diferença de coloração, membro. Então, a gente já comunica o familiar para que ele consiga consultar o médico para verificar o que pode estar ocorrendo. No momento que o paciente vai ser submetido a uma amputação, então a gente já intervém, começa a fazer fortalecimento muscular, preparando aquele paciente para que ele vá fazer a amputação, ou em alguns casos não dá nem tempo, o paciente já volta para a fisioterapia com a amputação, então já não tem o membro, então a gente vai observar como está a cicatriz pós-operatória, de repente se está bem cicatrizado, porque algumas vezes o paciente tem ou diabetes ou algum problema vascular e tem dificuldade nessa cicatrização, então é muito importante a gente estar observando a cicatriz, verificando se ela não é muito rígida, se essa cicatriz não está dando desconforto, então a gente tem maneiras de soltar um pouco essa cicatriz. Eu tenho vários aparelhos que também ajudam para acelerar esse processo de cicatrização. O coto, a gente verifica como é que está. No momento que eles fazem a amputação, já é submetido a fazer um encaixamento, para que o coto tenha um formato de cone e se encaixe na prótese. Então, todo paciente que faz uma amputação, ele vai ser submetido a uma protetização, para que ele consiga ter independência novamente. Então, é todo um processo. Então, a gente verifica a cicatriz, verifica o coto, a gente vai fazer exercício de fortalecimento, porque a gente precisa que o paciente tenha força, tanto no coto quanto no outro membro, que vai auxiliar ele na caminhada. Então, um paciente, após fazer protetizar, ele vai precisar de independência, vai ter que ter força, equilíbrio, e vai tentar caminhar com muletas ou andador. Então, ele vai ter uma vida, né, não novamente como antes, mas que ele vai conseguir a independência, vai conseguir fazer muitas coisas que antes também
ele conseguia. A fisioterapia, ela vai preparar o paciente para a marcha, né, para voltar a caminhar, então esse é um processo bem difícil. Então, o treino de marcha já ocorre mesmo antes da protetização. O paciente vai aprender a andar com um membro só, vai fortalecer, vai ganhar equilíbrio, ele vai andar a poucos passos, mas ele vai ter que ter essa dinâmica já para que ele consiga caminhar com a prótese depois. Então, a fisioterapia, ela acompanha o paciente em toda a fase, desde, muitas vezes antes da protetização, antes da amputação, e após a amputação e a protetização. Vai variar muito de acordo com o paciente, o que aconteceu, mas geralmente é isso que acontece. Então, a gente verifica a coloração também do corpo ou do membro contralateral, porque pacientes com problemas vasculares, a gente tem que ter sempre atenção a esses aspectos, seja da coloração, se sente dor, se sente desconforto, se tem alguma lesão, seja na unha, seja no dedo, no pé, na perna. Então, a gente tem que estar sempre observando esse paciente, principalmente se o paciente ele não controla muito, tem uma diabetes muito descontrolada, então isso tudo vai variar e vai realmente afetar nesse fator. Então, também na fisioterapia, exercícios de fortalecimento muscular, o equilíbrio é bem importante para que depois o paciente consiga a protetização, o alongamento do corpo. Então, muitas vezes o paciente foca muito na força muscular, no equilíbrio, mas esquece que ele precisa também alongar, porque o corpo ele não pode estar em flexão. E como o paciente fica muito tempo, às vezes na cadeira de roda, ou muito tempo sentado, é muito comum acontecer do corpo ficar em flexão e isso depois prejudicar a protetização, porque aí a prótese não entra no corpo por ele ter essa flexão e não estar em posição neutra. Então, a gente precisa muito desse alongamento, dessa preparação. O corpo tem que ter o formato cone, de cone, para que ele se, né, tenha uma aderência boa na prótese, para que ele não fique solto, e isso pode causar também atrito, que pode causar lesões. Então, isso a gente tem que observar muito nesses pacientes. No mais, após a protetização, a gente vai observar, vai ter que fazer um treino de marcha novamente, porque o paciente vai reaprender a caminhar, e dessa vez com a prótese. Então, seja do pé, seja na tíbia, no fêmur, porque às vezes depende muito. Tem pessoas que amputam um dedo, né, que é o hálux, que é o dedão do pé, e isso já causa um desequilíbrio para a marcha, porque o dedão, na verdade, é o que nos sustenta. Então, se a gente perde o dedão do pé, isso já causa um desequilíbrio e o paciente já tem dificuldade na marcha. O pé também, então, perder um pé e depois fazer uma prótese é diferente. O paciente vai ter aqui, não vai ter aquela sensibilidade, né, ao chão, então vai ter muito desequilíbrio, vai ser mais difícil para a caminhada. Transtibial também, então, uma amputação transtibial é bem no meio da tíbia, então, assim, realmente tem essa dificuldade na marcha, porque a parte de baixo do membro, mais o pé, então, já fica mais difícil para a caminhada. Quando é a nível de quadril também, que é bem alto, então realmente o paciente às vezes fica oscilando, então a gente tem que observar muito se a prótese tem um tamanho adequado, que fique na mesma altura os dois membros, para que não tenha essa oscilação, que possa vir daqui a pouco prejudicar a coluna, pode também prejudicar o corpo, né, trazer lesões. Então, esse treino de equilíbrio e marcha após privatização é fundamental para que o paciente tenha independência. Então, assim, ele vai andar com muletas ou andador. Ele vai poder se deslocar,
em curtas distâncias ou até na rua, conforme ele for adquirindo mais equilíbrio, ele vai ter uma independência, né, funcional boa, mas, claro, ele precisa esse treino, esse tratamento, para que ele consiga ter essa independência. Muitas vezes os familiares também acabam tendo um pouco de receio de deixar o paciente mais livre, mas é bem importante no início o auxílio do familiar, mas que depois o paciente consiga ser independente, como era antes, para que ele não fique com essa sentindo uma perda muito grande de liberdade. Então, isso é muito importante, porque assim, uma amputação, ela traz também um problema emocional no paciente, o paciente fica mais deprimido, então, isso é bem importante, até um acompanhamento com psicólogo, porque dependendo da faixa etária, o paciente vai sentir uma privação da liberdade, isso vai afetar um pouco o emocional. Então, tem todo um trabalho envolvido, uma equipe multidisciplinar é bem importante para que a gente consiga dar essa independência novamente ao paciente e ele tenha uma vida normal como antes. Nós falamos já de amputação, de protetização, temos que ter cuidado também na parte do enfaixamento, é bem importante. Então, o enfaixamento o paciente vai fazer logo após a amputação, para que ele fique com aquele aspecto de cone. Então, o enfaixamento vai fazer a compressão necessária, né, vai deixar a musculatura também, né, mais firme, até a parte vascular ali, né, vai melhorando, não vai ficar, vai diminuindo o edema. Então, essa compressão é muito importante para que isso ocorra, porque no início tem bastante edema, então, assim, fase da cicatrização. Então, às vezes o paciente sente dor, a dor no membro fantasma, que chamam, é uma dor porque o paciente ainda sente que o membro está ali, então ele sente dor naquela região, então é importante a dessensibilização da cicatriz logo após uma amputação. Então, com diversas texturas, a gente vai passando ali na cicatriz, na região do corpo, para que a pessoa tenha um pouco menos dessa sensação, seja dor, seja desconforto, às vezes sente fisgada, sente formigamento. Então, isso é bem importante, preparar bem esse corpo para não ter futuramente, quando for protetizado, né, ficar bem tranquilo quanto a isso, não sentir dor, não sentir desconforto, porque a prótese ali vai estar em contato com o corpo. Então, o corpo tem que estar bem cicatrizado e sem essa dor, sem esse desconforto. Tem que ser observado muito se a prótese não está trazendo desconforto ou dor, porque às vezes o próprio enfaixamento também, se tem muita compressão ali que pode estar machucando, então a gente tem que ter todo um cuidado com a parte do enfaixamento e da protetização, porque qualquer outra lesão que ocorra pode vir a trazer mais problemas para esse paciente, principalmente no membro contralateral. Então, às vezes, o paciente foi amputado, está com uma prótese, só que aí o familiar acaba não tendo um cuidado, ou até o paciente acha que, né, não vai acontecer de novo, mas tem esse risco também. Então, às vezes, a pessoa não se dá conta e começa uma lesão, aí demora para procurar atendimento, e essa lesão vai agravando, e quando vê, ocorre uma necrose, e aí é necessário amputar novamente o outro membro. Então, esse cuidado é muito importante ter com o outro membro também. Então, o paciente, como um todo, a gente tem que estar sempre de olho, com muita atenção, para novos episódios, seja de dor, desconforto. Na fisioterapia, a gente tem aparelhos que a gente pode utilizar até para prevenção de uma amputação. Então, quando começa um processo ali, uma ferida, né? Então, a gente consegue ainda melhorar, acelerar um pouco a cicatrização para evitar essa amputação. Então, às vezes é mais da demora do paciente procurar um atendimento, procurar um médico, para que ele consiga, né, resgatar e não ter essa amputação,
né, esse grande agravante, né, da região. Então, nós temos que ter esse cuidado, a gente salienta muitas vezes, né, para todos os familiares, para pessoas que têm problemas vasculares, que realmente é de extrema importância estar sempre de olho em qualquer sintoma, qualquer sinal, seja ele pequeno, às vezes até, cortei a unha demais, ficou machucada. Não adianta, tem que estar observando e se qualquer modificação ali não cicatrizou, vai ao médico, procura ajuda, porque a gente pode evitar muitas amputações se a gente tiver esse olhar de mais atenção e mais cuidado com esses pacientes. Certo, pessoal? Então é isso, muito obrigado. Até o próximo programa.